Gente, tem algo mais fascinante do que a mente humana? Hoje o Conexão Viva Bem te convida a entender um pouco mais sobre o funcionamento da nossa mente por meio de um papo sobre terapia. Você já fez terapia? O ator Heriberto Leão, que está aqui com a gente, já fez. Aliás, faz desde a adolescência, é isso? Bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Antes de falar isso, tem a primeira lei hermética diz que o universo é mental, assim como é em cima e embaixo, né? Uma pergunta para vocês, olha só, já estou repassando a bola. Se o universo é mental, uma viagem pelo universo é similar a uma viagem dentro da nossa própria mente? Deixa eu apresentar pelo menos o psicanalista Ronaldo Coelho antes dele responder, né? Bem-vindo também, Sim, Ronaldo. é um prazer estar aqui, Mariana, obrigado pelo convite. Bom, é uma pergunta interessante. Quebrando né? os protocolos já, né? Maravilhoso, adoro. Pode ser algo interessante se isso acontecer, né? Vai trazer novas possibilidades, inclusive, de pensar, de ser, de existir, né? Respondendo a sua primeira pergunta agora, ó, eu parei um período, depois eu voltei, eu já estou há mais de 10 anos fazendo e tem me ajudado imensamente, me salva, né? Eu acho que a psicoterapia salva. Eu sou praticante de meditação Eu ia desde falar os isso, 12 anos. a meditação também. A meditação traz isso, né? Várias vezes em meditação você se sente numa profunda viagem ao universo, só que você está ali só dentro da sua própria mente, né? Então o universo é mental, essa lei hermética é maravilhosa. Né? Agora, uma outra pergunta. Existe algum ramo da terapia que trabalha com meditação? O que eu mais conheço é o mindfulness, né? Como uma prática mesmo onde se desenvolvem estudos dos efeitos que ele produz, né? Dentro dessa perspectiva mesmo do mindfulness. Né? Ele é utilizado num processo terapêutico, assim, oficialmente por Sim, vários protocolos de mindfulness, inclusive para tratamento de depressão, para tratamento de ansiedade. Olha só como a gente aprende. Terapia de atenção plena, né? Para redução de estresse, aí que nasceu, inclusive, o mindfulness. Mas isso numa psicanálise, utilizado tipo dentro de um consultório? Eu já fiz sessões em que a pessoa sugeriu meditações. Tem alguns psiquiatras que eu conheço que usam também sessões de meditação para controlar crises de ansiedade. Acho que está sendo cada vez mais usado, né? Entre em contato com a sua respiração, até para você identificar aquilo que você está sentindo, né? Aumentar a percepção de você mesmo, de você mesma, para daí você conseguir falar, porque às vezes a pessoa tem tão pouco autoconhecimento, chega na frente de um psicanalista, o que você está sentindo? Não sei. Sim. Né? Porque a gente não tem o hábito de se auto-observar. Né? A gente não tem o hábito. Você recebe muita gente que não sabe falar sobre si, ou quando a pessoa já chega na terapia, ela já está num outro estágio? Quando chega no consultório, normalmente é muito mais tranquilo. Né? Isso é o normal, né? Dentro da curva normal. Eu tive uma prática antes de ficar só no consultório, eu trabalhei muito como psicólogo hospitalar. E era uma situação diferente, onde a gente chega para atender o paciente e às vezes não foi o paciente que pediu para a gente atendê-lo, mas a equipe. Né? A equipe vê o paciente mal e nos solicita o atendimento. E nesses casos é um pouco diferente. Né? No meu consultório, eu prefiro não misturar. Eu prefiro que quando o paciente quer, ele possa ter um instrutor de mindfulness para a gente poder seguir com a psicanálise aqui no tempo integral, né? Dessa forma. Agora, Heriberto, você falou que você começou a fazer terapia na adolescência. Você que pediu? Tipo assim, você chegou pro seu pai, pra sua mãe e falou assim, quero fazer? Não, minha mãe falou, você precisa fazer. Ah, é? Por quê? O que ela achava? Eu era meio que um mistério, talvez eu fosse tímido e extremamente extrovertido ao mesmo tempo. Eu não sei qual que seria o diagnóstico, assim, apesar de ser absolutamente normal, mas a minha mãe, ela tinha uma intuição de que eu precisava me abrir, encontrar uma maneira de me expressar e colocar para fora, que eu acho que é o grande objetivo, né? A gente, em primeiro lugar, colocar para fora tantas coisas que a gente tem. E o curioso que foi a partir da terapia que eu comecei a me interessar pelas artes, e aí sim eu encontrei o meu veículo de expressão, que eu curei diversas características que eu tinha. Eu tinha muito receio de falar em público, eu era muito envergonhado, eu tinha uma timidez, e de vez em quando não, eu fazia cenas, eu me jogava no chão para chamar atenção, brincando, mas eu não tinha noção do que era aquilo, né? E através da terapia eu fui me compreendendo cada vez mais. Em todos os momentos difíceis da minha carreira, a minha mãe sempre me alimentava com muito amor, com muito afeto, com bilhetes. Vai dar certo.
entendeu? Confia, é tua lenda pessoal. Agora, Ronaldo, você acha que quem começa a fazer terapia na adolescência já está um passo adiante? Eu acho que sim. Eu acho que a gente romantiza muito, né, a parte da adolescência como a melhor fase da vida, né? Quem que acha que a adolescência é a melhor parte da Os adolescentes, né? Nem os adolescentes. Nem os adolescentes. Não, porque o meu tempo de jovem, né, é muito conflituoso, né? Um período da adolescência é muito conflituoso. Muito. Né? É um momento em que não se é ainda nada, mas você já não é mais tudo o que os seus pais queriam, né? Então, é um momento muito crítico de quebrar com um projeto, muitas vezes, né, que os pais tinham para os filhos, né, e contra o desejo dos pais, e que é muito dolorido, né, encontrar um grupo, né, então os grupos passam a ser muito importantes nesse momento, né, que é onde vai se começar a construir ali um processo de identificação para depois, né, a individualidade se dando a partir, né, de uma forma mais singular. Então, quando se tem a possibilidade de estar num processo onde se possa pensar o que está acontecendo, esses conflitos, né, e esses confrontos também, que às vezes tem confronto. É uma também, fase bélica, né? Muitas vezes, de se opor para se autoafirmar, né? Os psicanalistas pensam a psicanálise como essa ciência, né, do sentido, de construir sentido, né? Nós somos seres que imprimimos sentido na nossa vida, né? Eles não são dados, a gente é que imprime. E pode ser bom, pode ser ruim, né? Sim, e sentido no sentido amplo do termo, tanto do significado das coisas, o significado que a gente dá, mas também o direcionamento que a gente vai dando. Sem dúvida. Né? O posicionamento que a gente acaba dando para a gente e o direcionamento que a gente vai na vida, né? Então, a psicanálise, ela acaba sendo um espaço de analisar esses sentidos, né? Analisar nesse sentido amplo também, né? Para onde você está encaminhando sua vida, o que você está fazendo com ela e que sentidos que você vai imprimindo para as coisas que te aconteceram na sua vida, no passado, no presente, para o seu futuro, né? Ou para o universo, para o que você está fazendo aqui, afinal, né? Essa é a grande pergunta, né? Por que estamos aqui? Porque essa resposta ela não está dada, né? É a gente que imprime. Ainda bem, né? Senão a vida seria muito chata. Se já tivesse pronto, né? Pois é. Na pandemia, o assunto terapia foi um dos mais buscados nos sites de notícia. Vamos ver algumas notícias que saíram sobre esse assunto? Médicos destacando o papel da espiritualidade para tratar doenças mentais. Vocês acreditam que a espiritualidade e a religião tenham conexão com o bem-estar mental e que possam ser aliados da psicologia? Sim, e é legal separar espiritualidade de religião. Né? A espiritualidade é o cuidado que você pode ter com tudo que te transcende, né? Como indivíduo mesmo, como sujeito. Né? Então, tudo o além, né, que inclui os outros, a natureza, ou alguma divindade outra que se possa ter, né, envolve essa ideia de cuidado com a espiritualidade. A religião é uma instituição que se propõe, por meio de uma série de crenças, né, de dogmas, organizar uma população. Não se trata de dizer se o Deus, o divino, para cada um é válido ou não, mas o que aquela instituição, aquelas práticas produzem subjetivamente para aquelas pessoas. E às vezes ela produz sofrimento, às vezes ela produz libertação, né? Liberdade, a pessoa pode se liberar. Eu penso sempre a psicanálise como uma prática de liberdade. Liberdade para você poder ser aquilo que você quer, aquilo que faz sentido para você ser, né? Então, cuidar da espiritualidade, não existe um único caminho, que é pela religião. Há muitas formas de se cuidar da espiritualidade. E sempre esse cuidado com a espiritualidade, ele contribui, né, para cuidar de qualquer sofrimento que seja, ou adoecimento, tanto do corpo quanto da mente, com certeza. Né? Agora, as religiões, às vezes, contribuem do lado oposto. Quero falar de outra notícia aqui, porque a terapia invadiu o universo do metaverso. E aí, grupos de pessoas interagem por meio de avatares
com profissionais especialistas em saúde mental. O que vocês acham disso? Isso funciona como uma forma de terapia? Terapia no metaverso? Terapia em grupo no metaverso? E aí? Que bacana, eu não estava sabendo, mas era uma coisa que me interessava muito. Acho que com a pandemia, todos os colegas passaram a atender de forma online, né, à distância. E o metaverso, ele possibilita uma experiência, uma sensação de estar assim, né, entre as pessoas, né? Sem, teoricamente, o distanciamento da telinha. Aquela coisa de tela, né? Mas uma coisa de estar junto, uma aposta interessante do que até onde pode ir. Mas tem uma coisa que você falou dos grupos, né? Às vezes perguntam pra gente, Ronaldo, terapia de grupo funciona? Né? E é muito curioso, é importante poder falar sobre isso, né? Não, a terapia individual que a gente faz quando a gente vai num consultório, né, dessa forma onde a gente vai falar de qualquer coisa que a gente quer falar, nunca funciona num grupo. Mas o que funciona para os grupos? Quando o grupo tem uma tarefa comum, né? Então, por exemplo, os alcoólicos anônimos, todos ali estão para discutir sobre uma dor que os une. Então, cada um vai trazer a sua singularidade, a sua experiência, mas a tarefa é comum. Se um grupo não tem uma tarefa comum, ele não funciona operativamente. Como é que a gente sabe que a terapia está funcionando? Isso é uma pergunta que eu sempre, porque eu faço sempre, eu não tenho essa resposta do meu terapeuta. Adoro essa pergunta, adoro. Inclusive, eu tenho uma aula sobre isso para psicólogos, psicanalistas e público geral também. Tem um estudo de pesquisadores brasileiros do Rio Grande do Sul, que eles fizeram um estudo sobre vários estudos, né, sobre eficácia, efetividade e estudos do processo. E o que eles encontraram? Olha que curioso. Todos os estudos que tentaram mostrar, essa terapia é melhor, essa funciona mais para tal coisa, essa funciona... Todos chegaram na mesma conclusão. Não há diferença entre diferentes terapias. Ninguém ganhou e ninguém perdeu, né? Porque era inconclusivo. Mas havia uma diferença entre os terapeutas dentro de cada linha. Então eles começaram a perceber que estudos sobre o processo psicoterápico eram estudos que mostravam que o que faz aquele terapeuta em específico, né, funcionar com aquele paciente. É algo que acontece muito na dupla terapêutica, né? E esses são os estudos mais robustos que vão trazendo. Então, respondendo diretamente, a gente sabe quando a terapia está funcionando, quando você sente que está funcionando. É isso. Então, mas um terapeuta, você acha que consegue ajudar um paciente que não consegue se ajudar? Então, é aí que entra o terapeuta. Por que ele não consegue se ajudar? E é aí que entra o campo de investigação analítico. A pessoa não consegue se ajudar, ela passa a brigar com o terapeuta, uma possibilidade. Ela passa a discordar fortemente. Como que você, como analista, vai se colocar? Como que você vai cuidar daquilo que está acontecendo ali? E é isso que faz a possibilidade da pessoa cuidar dela. É cuidar daquela relação. O cuidado com aquela relação possibilita que o paciente, pouco a pouco, possa cuidar de si. Eu queria perguntar para o Heriberto, porque eu tenho uma sensação de que hoje em dia a gente cuida muito pior das nossas relações e da nossa qualidade de vínculos. Você acha que hoje as pessoas estão mais dispostas a manter uma relação de briga com o analista? Por exemplo, se o analista começa a discordar delas, o terapeuta começa a discordar delas, você acha que, cara, eu não quero mais te ouvir? Ou você acha... Porque, claro que tudo bem, tem o papel do analista dizendo assim, essa briga faz parte do processo, mas as pessoas vão embora mais rápido? O que você tem sentido disso? Coletivamente, nós estamos vivendo um momento em que todo mundo é dono da verdade, ninguém se escuta, e as argumentações e as contra-argumentações, elas nem existem porque não tem o comunicador e o receptor, né? Todo mundo é comunicador, ninguém recebe, e as pessoas recebem de acordo com aquilo que já decidiram. Eu quero saber isso, né? Por isso que tem pessoas que acreditam em fake news que são inacreditáveis, né? Elas querem acreditar naquilo. Quando a gente está falando de concordância e discordância, a gente está num campo, né, num gênero argumentativo. Né? A via mestra, como diria o Freud, na psicanálise é a narrativa, né? É o contar de si, da sua história, e o imprimir a sua história. A parte argumentativa, ela não tem grande importância para cuidado com o sofrimento.
E o Freud lindamente diz que não é isso que importa. Se o analista faz uma interpretação ou uma construção analítica e o paciente discorda daquela construção, não interessa para a gente se ele concorda ou não, mas o que vem depois. Uhum. Como é que eu conto aquela história? Como é que eu falo sobre aquela conversa? Isso. Se ele fala para mim, Ronaldo, não tem nada a ver, eu falo, tudo bem, não tem problema que tenha nada a ver, mas e o que você pensa disso? Uhum. E é isso que vai importar. O que isso abre? Para onde isso vai? Né? E se vai para algum lugar, né, que é consonante ou dissonante, a análise continua, a análise caminha. Então a gente vai descobrir agora como é que os nossos sonhos podem revelar, de fato, detalhes importantes sobre nós mesmos. Roda aí o Sem Frescura com a Gabriela Ingrid. Você sabia que sonhamos todas as noites? A gente pode até contestar essa informação usando como argumento o fato de a gente não lembrar sempre dos sonhos. Mas isso não quer dizer que eles não ocorreram. A questão é que os sonhos rolam durante a fase REM do sono, que é a sigla para Rapid Eye Movement, ou movimento rápido de olhos. Esse período corresponde a 1/4 do tempo que passamos dormindo, e é um sono mais superficial, com atividade cerebral intensa, que é justamente o que causa os sonhos. Só que disso a se lembrar deles é outra história. Isso geralmente acontece quando a gente acorda no meio de um sonho. Mas voltando ao motivo pelo qual os sonhos acontecem, que tem a ver com atividade cerebral durante o sono, é justamente por ocorrerem em um momento no qual o nosso cérebro trabalha sem amarras, que por muito tempo eles foram considerados fundamentais para as atividades psicoterapêuticas. Tanto que 2 ícones da psicanálise, o Freud e o Jung, davam extrema importância para a análise dos sonhos. Com o passar do tempo, essa importância foi relativizada, mas ainda segue tendo grande importância dependendo da linha seguida pelo psicoterapeuta, como a terapia junguiana e a psicanálise. A ideia aqui é que o sonho seria uma revelação de um conflito inconsciente. Segundo a teoria freudiana, os sonhos revelam desejos, emoções e sentimentos reprimidos. Esse conteúdo é mantido dentro do inconsciente por meio de um processo de censura e repressão. Dessa forma, analisar os sonhos poderia dar pistas sobre coisas que o paciente não tenha consciência. Ao analisar os conteúdos presentes no que a gente sonha, seria possível então compreender o aparelho psíquico e a função dos sonhos, para assim ter uma visão melhor do funcionamento da vida mental da pessoa. Por consequência, isso permitiria a ela recuperar e dar uma nova abordagem para questões emocionais passadas. Mas isso não vale para todas as linhas de psicoterapia, caso da cognitiva comportamental e de outras que não consideram a existência do inconsciente. Nesse caso, sonhos são vistos como comportamentos privados e superficiais, um resultado das relações entre o indivíduo e o ambiente. Assim, eles não trariam nenhuma verdade a ser descoberta ou mensagem oculta. Então, se você julga que os sonhos são importantes e quer tentar compreender melhor os seus, vale a pena procurar profissionais que sigam linhas de trabalho que dão importância ao que sua cabeça produz durante o sono. Tipo onda gigante, atropelado, perder dente, sonhar com cobra, gravidez, livro dos sonhos, gente. Queria fazer 2 perguntas para você, assim, porque uma dúvida muito comum é, bom, terapia funciona? Funciona. Pode fazer bem para todo mundo? Pode fazer bem para todo mundo, mas quantas vezes por semana tem que fazer? E quando ela é fundamental? Assim, não tem como fugir, terapia para você é necessária. Legal, muito boa essa pergunta, Mari, por quê? A minha experiência mostra, e eu não trabalho diferente, né, que todo início de terapia é o mínimo 1 vez por semana. Uhum. E a cada caso, a depender do nível de angústia, 1 vez por semana ainda é pouco. Né? Então, com o tempo, a gente pode ver se esse espaçamento pode ser uma forma ainda cuidadosa, né, com as questões, o sofrimento dessa pessoa. Mas de partida, 1 vez por semana é o que eu sempre indico, converso com os meus colegas para todo início de tratamento, inclusive para que o vínculo com o analista possa ser constituído e que é isso que vai fazer a mágica acontecer. E a segunda pergunta, quando que sem terapia não vai? Casos onde o adoecimento já está grave, né? Onde a pessoa está com muitas funções da vida dela que ela já perdeu, né? Ela já não consegue trabalhar, ela fica em casa, né? Quando ela perdeu a capacidade de viver, né? Nesses casos é muito difícil ela sair dessa situação sem um processo psicoterápico, às vezes até com ajuda medicamentosa também, né?
Mas só ajuda medicamentosa às vezes também não funciona. Nesses casos onde a pessoa tá com pouca capacidade de viver, é fundamental que ela possa... Eu posso falar de cátedra disso, porque eu tive um episódio muito grave de depressão e síndrome do pânico na adolescência. Tive que tomar medicamento por 1 ano, acompanhamento de terapia, e uma coisa não funcionaria sem a outra. O medicamento não funcionaria sozinho e a terapia também não funcionaria sozinho. Depois eu consegui ficar só na terapia e tirar a medicação, mas os dois foram fundamentais para atravessar os momentos piores de crise. Assim. E a gente cair doente é uma condição humana. É a gente poder pensar isso. Todos nós podemos adoecer do corpo e a mente. Poder cuidar de si é um direito que a gente tem para poder restabelecer a nossa saúde física e mental. Primeira dúvida, psicólogo pode atender conhecidos? Ah, não funciona. Você já fez análise com alguém que era amigo? Não. Nunca? Sempre não conhece? O que acontece? Se houver a troca do papel para o único papel do terapeuta, aí funciona. Porque o que deixa de ser amigo na vida real e passa a ser só terapeuta. Agora, se é muito amigo, não vai funcionar. Né? Agora, se é conhecido, assim, tal, beleza, a gente vai ser só terapeuta, né? Terapeuta paciente para sempre. Por quê? O que acontece? Para a mágica acontecer, precisa ser um espaço onde você não compartilha com aquela pessoa outras relações. Quando o Freud cria a análise, é quase que uma coisa fora do mundo. Né? Por quê? Porque essa pessoa ela não participa da sua vida em nada. E ali está protegido, e realmente protegido de tudo. Então, é isso que precisa ser garantido. Se isso não é garantido, de uma forma inconsciente mesmo, o paciente pode começar a resistir a essa relação, mudando a relação. Né? E a relação deixa de ser terapêutica. Se tiver tomando um remédio prescrito por um psiquiatra, não preciso mais fazer terapia. Mito ou verdade? Mito. Mito. Deve fazer terapia no acompanhamento, né? Deve. Roberto, eu queria te perguntar uma coisa, curiosidade minha, assim, terapeuta famoso, terapeuta que faz muita propaganda de si nas redes sociais, para uma pessoa famosa como você acha que é uma contraindicação? Você acha que o terapeuta deveria preservar mais a identidade dele? Não sei, eu penso que se a missão dele for chegar no maior número de pessoas, então ele precisa se expor e precisa ser essa figura conhecida para chegar em todos os lugares. Mas eu, particularmente, prefiro uma pessoa que não tenha essa exposição, porque já basta eu ter essa exposição, aí seríamos 2 pessoas, numa condição meio parecida, né? Então, porque tem toda essa questão da vaidade e do ego da superexposição, né? Não é uma questão ela existe, né? O ego existe em todo mundo, quanto mais em quem tem acesso, né, a uma plataforma que te faz ficar nacionalmente conhecido. Eu só sou ator porque eu realmente amo, entendeu? O ser famoso é o que menos me É uma consequência me interessa. disso, né? É uma consequência. Ela é desejada inconscientemente, porque ela é o resultado do seu trabalho, obviamente, até conscientemente, mas ela não pode ser, ao meu ver, o objetivo. Último mito. Eu vou ter que contar todos os meus segredos pessoais para o terapeuta? Só os que você quiser, né? Essa é uma resposta tipicamente de um freudiano. Exatamente, porque e no seu tempo ainda. Eu tenho muita dificuldade do divã, sabe? Assim, eu tô há anos com o meu freudiano, não é sempre que eu uso o divã. Eu ainda continuo... Você voltou para o presencial? Voltei, já há um tempo já. Você acha que faz diferença? Sim. A gente voltou logo que liberou, já os 2 de máscara mesmo, entendeu? De máscaras. No meu papo, eu gosto muito de olhar nos olhos, né? E o meu terapeuta diz, claro, você é um ator, né? O ator... Porque os olhos não mentem, entendeu? Então, se você quer saber a verdade, os olhos são a porta ou a janela da alma, né? Total. Então, mas eu compreendo que tem momentos ali que o divã faz toda a diferença também. Porque ele tira esse controle, né? Exato. Você passa a falar para você, né? Ou para um analista que você constrói na sua mente. E não um analista que reage ao que você está falando. Então, ele reage naquilo que você acha que vai reagir. Então, o seu discurso, ele passa a se organizar muito mais de acordo com a sua imaginação.
Perfeito. Eu já fiz um tempo de Divan, eu gostava bastante do Divan, mas não deu certo com a Analista, tive que trocar. Também tô nas Jungianas. Maravilhoso, gente, adorei o papo. Também, obrigada, foi bom demais, muito tá? bom, Também. muito Obrigadão. bom. Adorei também. Papo para mais de metro, né? Obrigada a vocês que ficaram ligados e a gente se vê no próximo Conexão Viva Bem. Qual?